Você já parou para pensar por que tantos desligamentos e falhas ainda acontecem no setor elétrico? Muitas vezes ocorre quando um apagão ou um problema na rede. E a resposta vem depois. Cria-se um gabinete de crise, busca-se o culpado e corre-se para reparar o dano. Mas e se a solução estivesse antes do problema acontecer? Uma das estratégias que tem ganhado muita força no setor elétrico é a primarização da mão de obra, ou seja, quando as próprias empresas passam a executar diretamente atividades que antes eram terceirizadas. Quando quem está na linha de frente pertence à própria empresa, o conhecimento técnico se aprofunda, a cultura de segurança se fortalece e a resposta aos riscos se torna mais rápida e eficiente. Isso significa mais prevenção, mais controle de qualidade e menos chance de falhas que podem deixar indústrias, comércios e milhares de pessoas sem energia. Mas será que a primarização realmente pode reduzir desligamentos? E quais os impactos dessa mudança para o sistema elétrico e para os consumidores? É sobre isso que vamos falar agora. Bruno, quando a gente pensa o trabalho da Light, é difícil para quem está de fora entender que uma das funções é cuidar da poda da árvore. Qual é a relação da poda da árvore com o cabo de energia elétrica? É verdade, a gente que está no dia a dia aqui tem um trabalho enorme, mas nossos clientes, a população não sabe por trás disso qual é o nosso desafio, né? A Light é uma empresa que fornece a energia elétrica para a população, é um bem essencial. E pensando nisso, uma das interações que a gente precisa fazer de zelar pela qualidade do fornecimento de energia são ações de manutenções preventivas. E as árvores, na ocasião, entram na estratégia do negócio, por mais que a Light não seja uma empresa de manejo arbóreo, que faça empresa de poda, né? A gente acaba contratando e tendo equipes próprias para executar essa manutenção na rede, porque um índice muito grande de interrupções do fornecimento de energia se dão pela condição das árvores estarem em contato direto com a rede elétrica. E aí causa um prejuízo para a população com a falta de luz. Queria que você me explicasse por que é tão delicado fazer essa poda da árvore, onde a gente encontra a rede de energia. Primeiro eu vou te contar um pouquinho da estratégia, né? Em 2018, a Light começou a dar o start no processo de primarização da equipe própria. O que é isso? É internalizar uma mão de obra própria da Light que a gente enxerga como oportuno para a execução dessas atividades recorrentes. Então a Light hoje tem um percentual muito maior de equipes próprias, de funcionários próprios, e tem terceiros também. Os terceiros fazem serviços planejados, início, meio e fim, né? São obras mais estruturantes. A mão de obra própria tem o requinte de fazer as atividades recorrentes com uma estratégia de qualidade, capricho, zelo e que não visa só uma questão pura e única de produtividade. A gente precisa ser assertivo e estratégico no direcionamento desses recursos próprios. E aí a gente consegue ter um retorno muito positivo. Os indicadores técnicos, né, da Light melhoraram consideravelmente quando a gente conseguiu internalizar essa mão de obra. E a poda, por exemplo, é uma atividade fim da manutenção, da distribuição de rede elétrica, e a gente consegue ter um percentual grande de assertividade no que é estratégico, no que causa impacto para a população com falta de energia. Então a gente consegue fazer 99% dessas podas, por exemplo, com os circuitos energizados. As equipes são capacitadas e habilitadas para trabalhar na rede de alta tensão com ela ligada. Olha que bacana. Por quê? Porque toda vez que a gente, se fosse fazer uma poda, fosse fazer um planejamento e desligar a rede elétrica, a população ia sofrer com o impacto de manutenções programadas recorrentes, desligando o fornecimento de energia, mesmo que informados e avisados previamente. Me chama a atenção algumas mudanças estruturais das empresas e comportamentais de quem está gerindo a empresa.
A gente pode dizer, de uma maneira geral, que as pessoas do setor não são mais as pessoas que estão pensando o setor e isso está causando uma gravidade na solução e também no pensar do setor? Eu acho que a gente vê uma transformação da mentalidade desses quadros, certamente. Na expansão desse setor e na expansão como ela é vivida hoje em dia, que é muito através do mercado financeiro, realmente a gente foi vendo essa transformação. E aí essas pessoas pensam o setor, mas elas pensam o setor fechadas nelas mesmas, né? O setor elétrico como se fosse um objetivo em si mesmo, que ele fosse competitivo, que ele super remunerasse os seus investimentos e seus investidores, acionistas e CEOs. Mas o setor elétrico não nasceu para isso e nem pode ter essa vocação, porque dele, do seu bom funcionamento e do nível de tarifas, sai todas as outras coisas. Então, todas as outras atividades produtivas da economia e o nosso nível de conforto em casa depende das tarifas de eletricidade. Então, se a gente olha para o setor elétrico como um setor que quer a máxima lucratividade e que não tem nenhuma preocupação com o restante da economia ou com o grau, né, de segurança e desenvolvimento das famílias brasileiras, aqui tem um choque muito grande. Sobretudo essa diferença. Quando a gente desenvolveu esse setor, a gente já foi de maneira coordenada, estruturando o desenvolvimento do setor de energia para que um país com energia abundante e barata para os tempos, né, daqueles tempos, a gente pudesse industrializar. A partir da industrialização, o desenvolvimento, o emprego, a integração e um desenvolvimento sustentável e sustentado economicamente. Agora a gente está numa ótica diferente. O que a gente observa na Fundação COGE é que muitas empresas acabaram abrindo mão de grupos de operações de manutenção e podas de árvores internos para contratar externo e acabam tendo um prejuízo porque na hora que dá problema o custo é maior. A Light vem na contramão, primarizando, contratando, treinando, colocando essa equipe para dentro da empresa. Vocês acreditam que desta forma vocês estão inspirando e motivando as outras empresas a entenderem que esse é o caminho? Acredito que sim. A Light, né, nesse projeto de internalização de mão de obra própria, vem servindo inclusive de vitrine, né, pela performance que a gente vem obtendo na redução ano após ano dos indicadores técnicos de qualidade do fornecimento de energia, que são pilares para uma concessão de uma distribuidora. Então, essa mão de obra própria, elas visam o que é estratégico, o que é cirúrgico na adoção desse recurso em prol do benefício da qualidade do fornecimento de energia elétrica para a população. A gente consegue ter esse direcionamento para poder ser assertivo e trazer, né, uma qualidade, um requinte, zelar pela condição da rede elétrica para que não falte luz. E nem sempre com uma equipe terceirizada a gente tem, né, um dos pilares que a gente zela, né, que é a segurança do trabalho, né, e a questão da qualidade, do capricho daquela mão de obra que está executando aquela atividade. E aí isso não está, digamos, numa balança, no equilíbrio, porque a gente tem a questão do faturamento, tem a questão da internalização da mão de obra. Então a gente consegue ter uma diretriz muito mais assertiva quando a gente passa a estratégia do jogo e consegue executar aquilo na plenitude. Para a gente poder trazer para a população que está aí do outro lado de casa, claro que a gente sabe que aqui, né, no canal da Fundação COGE, a gente tem um público especializado, mas tem aquele público curioso querendo entender. Queria que você traduzisse para mim o que é primarização. Primarização é um projeto que a gente, como distribuidora, né, a Light, internaliza uma mão de obra que muitas das vezes é terceirizada, né, com prestadores de serviços. A gente faz um processo de internalização desse recurso e os colaboradores são próprios da distribuidora, da Light, e executam as atividades recorrentes que são estratégicas para a companhia, estratégicas para a população, visando a qualidade do fornecimento de energia. A solução passa por algo simples, mas que ainda acontece pouco na prática: cooperação. Governo federal, governos estaduais, prefeituras e concessionárias de energia precisam trabalhar juntos de forma permanente e não apenas quando o problema já estourou. Em vez de esperar o apagão acontecer para criar um gabinete de crise, o caminho é criar um gabinete de prevenção da crise, um espaço de planejamento, monitoramento e ação antecipada.
Isso significa compartilhar informações, investir em manutenção da rede, fortalecer as equipes técnicas e agir antes que pequenas falhas se transformem em grandes apagões. No setor elétrico, prevenir é sempre o mais barato, mais eficiente e muito menos traumático do que remediar. Porque energia não pode faltar e planejamento não pode chegar atrasado. Gostou do conteúdo? Então já aproveita, ó. Vai lá, clica aqui, se inscreve no canal, comenta, compartilha e manda a sua sugestão. Até o próximo.